Olá, eu sou o Renato Dornelles, esse é o programa Mitos ou Verdades, que hoje vai abordar um tema que todo mundo sabe de antemão que é verdade, mas que ganhou uma grande visibilidade devido a acontecimentos recentes. Nós vamos falar hoje sobre a enchente de 1941. Muito lembrada agora devido à enchente de 2024. Mas até então não era tão falada, até porque as proporções, se formos comparar, naquela época não se falava em mortes da enchente de 1941, agora tivemos quase 200 mortes. Naquela época muitas residências foram atingidas, mas também se resumiu praticamente a casas atingidas. Hoje, órgãos públicos, prédios públicos e vários outros locais, né, e de diferentes áreas foram atingidas. Mas é sempre importante a gente lembrar aquela enchente de 1941, até porque dali saíram vários sinais e várias medidas foram adotadas para se evitar aquilo que acabou acontecendo agora em 2024. Acho importante também situarmos as pessoas em relação a Porto Alegre daquela época, de 1941. Muitas das áreas que foram afetadas dessa vez, naquela época pertenciam ao Guaíba. Por exemplo, ali o Estádio Beira-Rio. Aquela área do Estádio Beira-Rio foi aterrada posteriormente, foi aterrada até na época de construção do estádio. O mesmo ocorre com a área da Arena do Grêmio, também é a área que pertencia ao Rio. Então, muitas das áreas que dessa vez foram afetadas, é como se o Rio, como se o Guaíba estivesse retomando aquilo que um dia foi seu. Mas também, em termos de tecnologia, se evoluiu bastante de lá para cá, né? A questão do bombeamento das águas dos esgotos, quando chove torrencialmente, as bombas que jogam a água para os esgotos para descarregarem lá nas estações de tratamento. Não existia isso naquela época. O Muro da Mauá, um muro que já foi polêmico recentemente, algumas pessoas queriam que fosse derrubado para devolver, digamos assim, devolver, entre aspas, né, o Cais do Porto à cidade, ligar de novo a cidade ao Cais do Porto. O Muro da Mauá também não existia em 1941. Ele foi concebido justamente a partir da enchente e construído entre 1971 e 1974, justamente para proteger a cidade, o centro principalmente, dos alagamentos. Mas Porto Alegre, daquela vez, sofreu consequências muito grandes, embora a população fosse bem menor, porque vários bairros foram tomados pelas águas, principalmente o centro de Porto Alegre, o Menino Deus para o lado do sul, Navegantes, o 4º distrito, mais para o lado do norte, e o Passo das Pedras, que é bem ao norte. Foram áreas muito tomadas pelas águas, 15 mil residências foram afetadas, certo? Isso deixando 70 mil pessoas desabrigadas, e ao longo de 22 dias choveu torrencialmente na cidade, naquele 1941. O Guaíba atingiu o que era até então o recorde de 4 metros e 76 centímetros no dia 5 de maio daquele ano, de 1941. E por curiosidade, só na comparação, dessa vez foi no dia 8 de maio, agora de 2024, que o Guaíba atingiu o novo recorde de 5 metros e 35 centímetros. Então, se vê que o mês de maio é o mês que está já 2 vezes na história como o mês de grandes enchentes. Mas voltando a 1941, há de se registrar também
que o Arroio Dilúvio, aquele que hoje segue a linha da Avenida Ipiranga, ele também tinha um curso irregular, ele não seguia aquele curso que hoje é quase retilíneo, tirando as curvas da Avenida Ipiranga, ele é quase retilíneo, né, lá do Seu Nascedouro até o Guaíba. Naquela época ele era extremamente irregular, tanto que ali no Menino Deus, entre o Menino Deus e a Cidade Baixa, juntamente com outros arroios que existiam ali, ele formava uma espécie de uma ilha, e que nessa ilha havia uma vila que ficou conhecida como Ilhota por causa desse nome. Ali onde nasceram o Tesourinho, jogador do Inter, ex-jogador do Inter, já falecido, mas jogador do Inter, de Grêmio, Lupicínio Rodrigues, né, Ilhota. Então, todas essas questões, até também da irregularidade do Arroio Dilúvio, fizeram com que muitas pessoas fossem afetadas pelaquela enchente de 1941. Na época, assim, também vale dizer que foi muito afetado o Porto de Porto Alegre, sim, o Porto de Porto Alegre, porque naquela época se usava muito transporte via navios, via barcos. Também foi afetada a estação ferroviária. Naquela época se usava muito o transporte ferroviário, tanto para carga como para passageiros. E também foi afetado o que na época se chamava de aeroporto municipal. Hoje, o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Então, há muitas semelhanças entre aquela enchente de 1941 e a que é ocorrida recentemente em 2024. Aquela enchente provocou uma série de mudanças na cidade, né? Provocou, como o próprio o muro da Mauá, a concepção também de uma nova tecnologia, que seria uma tecnologia anti-cheias, né? A água devolvendo o sistema de esgoto devolvendo a água da chuva, ou mandando a água da chuva em direção aos córregos, aos rios. E só que agora, em 2024, esse sistema todo ele se tornou obsoleto, dado principalmente a quantidade de chuva inesperada até bem pouco tempo, né? Então, é sempre bom lembrar que nós já tivemos um precedente de enchente em 1941. Então, hoje, o programa de hoje abordou a enchente de 1941, uma verdade. Até o próximo.